Sr. Presidente, tendencialmente irei pedir a ajuda aqui do Sr. Vereador, porque houve algumas questões que são até mais de caráter, enfim, político e sobre a questão da própria execução do documento e, portanto, como a questão de prazos, etc. Mas eu gostaria de ser aqui 2 ou 3 considerações, se me é permitido, relativamente a este tema, que se prendem com o seguinte. Uma grande parte, e não me estou, como compreenderam, a pronunciar sobre os trabalhos da Assembleia, mas dizer-vos, há pouco foi até colocada essa questão, que grande parte da discussão foi feita sobre aquilo que virá a esta Assembleia posterior a este documento, que é um documento diagnóstico, e, portanto, quando for definido o plano de ação, que tem discussão pública, que tem que vir a esta Assembleia e que naturalmente terá que ser discutida amplamente, terá a participação de todos, os seus presidentes de junta, com certeza, toda a gente, aí sim podemos discutir a Avenida Aristides de Sousa Mendes, poderemos discutir a Avenida das Acácias, porque não, também é uma 2+2, podemos discutir as bandas sonoras, as barreiras sonoras, podemos discutir isso tudo. Agora, como compreenderão, senhores deputados, esse não é o documento que nos traz aqui. E não digo que essas questões não são pertinentes, pelo contrário, são muito objetivas e muito pertinentes. Agora, há uma coisa que gostaria de esclarecer aqui, antes de qualquer outra. É que, quando escolhemos ou quando trabalhamos com instituições como o Instituto Superior Técnico, aquilo que procuramos é, efetivamente, um rigor metodológico aplicado a um assunto que é tratado do ponto de vista científico, de forma igual em todos os municípios. E porquê? Porque senão aquilo que nós temos como metodologia de análise em Odivelas seria diferente de que é em Loures e do que é em Lisboa, e não faria sentido fazer um mapa estratégico do ruído, porque aquilo que encontrávamos a seguir à calçada de Carris é completamente diferente. E, portanto, relativamente ao método, relativamente ao trabalho que foi feito do ponto de vista técnico, nós, Câmara Municipal, não temos qualquer reserva sobre esta matéria. E, portanto, isso eu acho que é importante e acho que fique bem claro, porque quando falamos de uma radiografia, esta radiografia corresponde, ou a análise desta radiografia, a definição dos dados desta radiografia é feita com base nesta matriz de trabalho definida igualmente para todos os municípios. E, portanto, que fique bem claro que nós não temos reservas quanto a isto. E estamos completamente disponíveis para a discussão no âmbito do plano de ação, porque é esse que vai discutir as medidas que têm que ser tomadas do ponto de vista da mitigação do ruído, de resolução de problemas, como foram aqui um bocado colocados, das zonas que estão a vermelho, etc. E, portanto, eu gostaria que ficasse muito claro e que os deputados ficassem muito tranquilos quanto à discussão sobre esta matéria. Existem, depois, uma série de questões que foram levantadas do ponto de vista, enfim, da entrega de documentos, de como é que foi. O Sr. Vereador solicitou-me prontamente a sua intervenção para que fossem esclarecidos e, portanto, Sr. Presidente, se me autorizasse, eu gostaria que o Sr. Vereador que tutela esta área pudesse também acrescentar àquilo que são as minhas considerações, como é evidente, de caráter mais genérico e de chapéu relativamente àquilo que é a intervenção da Câmara Municipal. Bom, eu relativamente... Há aqui 2 questões principais que a mim me provocaram um maior impacto, digamos assim, e até, para ser sincero, eu não sei se é surpresa o termo, mas não, eu vou usar o termo, é tristeza. Eu sei que na política a gente não deve ter estados de alma, mas às vezes eles acontecem e eu nesse aspecto sou muito transparente. E relativamente à questão da falta de informação e o de ser tudo à pressa e o tudo atamancado, eu confesso que não consigo perceber. E passo já a explicar porquê. E em relação aos documentos que foram entregues e tudo isso, é assim. Os mapas estratégicos de ruído foram aprovados na Câmara Municipal no final de janeiro. O processo de imediato transitou para a Assembleia Municipal. Todo o trabalho produzido pelo grupo de trabalho foi entregue na secção de apoio aos órgãos municipais. É assim, sobre as formas de distribuição, quer ao Executivo, quer à Assembleia, não me peçam que pronuncie, porque isso está para lá daquilo que é a minha intervenção. Agora, o que vos posso dizer é que todo o trabalho que foi feito pelo grupo de trabalho, eu quando digo aqui grupo de trabalho, estou a meter no grupo
quer o nosso parceiro externo, quer o nosso, porque o trabalho é só um, não é? O nosso grupo de trabalho interno. E, portanto, voltando a dizer, aprovámos em reunião de Câmara no fim de janeiro, o processo não voltou para, digamos assim, para a unidade orgânica, ficou desde esse momento, desde que o processo transitou para deliberação na Câmara Municipal, ficou no SAOM e todo o trabalho que foi produzido estava disponível. Sob a forma de distribuição, como digo, não me pronuncio, porque não sei sequer como é que funciona e não é da minha lavra e nem quero opinar sequer como é ou que deixa de ser. Agora, em primeiro lugar, nós aprovámos no final de janeiro e desde essa data o processo não voltou para a unidade orgânica, ficou disponível no SAOM com tudo aquilo que foi produzido. Mas, ao longo destes 2 meses e meio, eu tive a oportunidade de ter várias conversas, quer com o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, com o seu apoio à Assembleia Municipal, com o Presidente da Comissão de Especialidade da Assembleia Municipal, e disponibilizei a todo o momento, quer eu ao disponibilizar-me a mim, disponibilizei toda a equipa para ir à Comissão, se fosse entendimento nesse sentido. E eu, quando digo eu, os nossos parceiros externos e o grupo de trabalho, para darmos as explicações todas que fossem solicitadas durante este... Houve total disponibilidade para esse efeito e, aliás, por mais de que uma vez eu disse isso, nas várias vezes que falei sobre isto com o apoio à Assembleia Municipal e com o Sr. Presidente da Comissão e até com alguns líderes de bancada com quem falei sobre o assunto, alertando para, de facto, que logo que houvesse condições o ponto poder vir à Assembleia Municipal, manifestei sempre toda essa disponibilidade para, de facto, podermos prestar todos os esclarecimentos que nos fossem possíveis e que tivessem ao nosso alcance, no sentido de que esta Assembleia pudesse, quando chegasse este momento, pronunciar-se com toda a informação que houvesse disponível para o efeito. E, portanto, daí este estado de alma que eu aqui vos trouxe, porque de facto, surpreendi-me. Em relação ao atraso, de facto, estamos atrasados, não há como, na aprovação deste momento, não há como negar isto e, portanto, agora, não estamos tão atrasados como parece. O que é que eu quero dizer com isto? E também, respondendo aqui à questão que o deputado Paulo Martins colocou, andamos há 8 anos, não é assim, é assim, nós começámos... Paulo Sousa, desculpa, Paulo. Não é há 8 anos, é assim, nós começámos este trabalho com o Instituto Superior Técnico em 2008, para a elaboração das cartas de 2009. Está bem? Portanto, o início desta colaboração em 2008 foi para as cartas de ruído de 2009. E, portanto, se é verdade que havia prazos que apontavam para 2012, 2013, também é verdade que temos cartas de ruído em vigor de 2009 e que estes documentos, como foi aqui dito na apresentação, têm um prazo de validade de 5 anos. E, portanto, quando muito podemos dizer que estamos em atraso desde o fim de 2014 com esta atualização. E aquilo que estes mapas neste momento vêm fazer, volto a dizer, o que está aqui hoje para a aprovação dos senhores deputados e das senhoras deputadas, é apenas os mapas estratégicos de ruído e apenas o diagnóstico. O slide tinha a ver com a contratação que existe com... Aquele é o trabalho deles, é fazerem os mapas e fazerem... não é fazerem, é ajudarem-nos, darem-nos apoio técnico na elaboração dos planos de ação. E, portanto, é apenas essa a confusão, mas, de facto, o que está aqui em causa é os mapas estratégicos de ruído. E, portanto, quando muito, como digo, estamos desde o final de 2014 com algum atraso, houve, neste tempo, alguns constrangimentos, de facto, natureza financeira, por um lado, da própria complexidade deste trabalho, que, sendo eminentemente científico e em termos metodológicos, não deixa de exigir uma recolha muito importante de documentação transversal de toda a Câmara, e também já lá irei mais à frente e prometo ser muito breve. Agora, quando falar... Mas pronto, houve estes constrangimentos financeiros primeiro, de complexidade do trabalho, mas atenção, nós fomos sempre informando a Agência Portuguesa do Ambiente daquilo que estava a ser feito e dos passos que estávamos a dar, e a Agência Portuguesa do Ambiente, em cada momento, soube em que passo deste processo é que nós estávamos. Relativamente às questões que foram aqui abordadas sobre as medidas em concreto que agora vão ser feitas, vão ser propostas, dizer apenas o seguinte. O grupo de trabalho interno da Câmara Municipal
é também exatamente por isso pluridisciplinar. Isto é, tem elementos de várias unidades orgânicas relacionadas, que eu aqui na minha primeira intervenção referi, relacionadas com a implementação das soluções que venham, com a implementação e antes disso, com a proposta das soluções, a discussão das soluções e depois, obviamente, com a sua implementação, depois de devidamente sufragadas e aprovadas por quem de direito. Mas tudo isso faz parte do plano de ação. É no plano de ação que essas medidas virão à discussão. E aqui eu quero dizer uma coisa, e é a única referência pessoal que vou fazer, porque acho que basicamente já referi as outras questões todas. Sim, Paulo, mas está bem. Mas esta especialmente ao Presidente Elídio Ferreira. O Presidente Elídio Ferreira disse aqui duas coisas com as quais eu me senti particularmente atingido e não posso deixar de responder. Falta de democracia e fantochada. Ó, Sr. Presidente, é assim, eu acho que o Sr. Presidente far-me-á a justiça de reconhecer que se há... Eu tenho a certeza que acontece com todos os meus colegas, mas se há vereador que tem tido a porta permanentemente aberta para discutir com as juntas de freguesia, para encontrar soluções consensuais com as juntas de freguesia, para colaborar com as juntas de freguesia e para trabalhar em conjunto e em parceria com as juntas de freguesia, tenho sido eu. E, portanto, ouvir da sua boca falta de democracia atinge-me a mim. A fantochada, com o devido respeito, atinge toda a equipa que trabalhou neste documento. E eu aqui, politicamente, assumo as dores da equipa toda, até do Instituto Superior Técnico. Assumo porque eles são nossos parceiros, trabalham connosco nisto e expressão como fantochada atinge todo o grupo de trabalho e eu, enquanto responsável desta área, sinto-me o primeiro atingido e sinto-me atingido em nome deles todos e em lugar deles até, porque é assim, eu digo, não, isto está fora de qualquer pressuposto da atuação do grupo de trabalho. E falta de democracia, essa então dirige-se especificamente, obviamente, ao agente político, que aqui sou eu, mas dizer-lhe, Sr. Presidente, que pronto, não é essa a minha prática, o Sr. Presidente sabe que não é, trabalhamos muito, todos os dias, em conjunto. Agora, quero-lhe dizer uma coisa. Como eu já aqui expliquei, este trabalho de diagnóstico foi um trabalho que nós encaramos com uma vertente marcadamente científica e técnica. Foi assim que o encaramos. Coisa diferente, em termos do diagnóstico, coisa diferente será a fase de discussão do plano de ação. E na discussão do plano de ação, obviamente, não passa pela cabeça sequer não envolver as juntas de freguesia nessa discussão, ainda antes do documento vir à aprovação aos órgãos municipais. Como é óbvio, não é? Agora, nesta fase, e se pecarmos, eu assumo esse pecado e apresento aqui as minhas desculpas às juntas de freguesia, mas entendemos que o contributo das juntas era fundamental, era depois na construção das medidas de mitigação e do plano de ação. Foi o meu entendimento, se falhei, assumo aqui, perante esta Assembleia, sem qualquer problema, esse falhanço. Finalmente, uma última questão que foi relevante, que foi aqui colocada, é os prazos para o plano de ação. É assim, neste momento, o grupo de trabalho continuou a trabalhar enquanto o processo aguardava a aprovação na Assembleia Municipal. O plano de ação está já em adiantado estado de preparação. Nós estimamos que o primeiro esboço, digamos assim, o primeiro esboço pronto para entrarmos em discussão, esteja concluído até ao final do primeiro semestre. Nessa altura, trabalharemos com as juntas de freguesia, discutiremos com elas, antes do processo vir à reunião de Câmara. Quando vier à reunião de Câmara, a seguir também, há um outro período de discussão pública que eu espero que seja o mais amplo e o mais participada possível, e em onde, obviamente, contaremos também com a colaboração, com a disponibilidade dos Srs. Deputados Municipais e da Comissão para nos ajudar neste processo e, portanto, manifestar de novo da parte da Câmara Municipal toda a disponibilidade para que, dentro dos constrangimentos existentes, este não seja
o mapa de ruído, os mapas de ruído da Câmara Municipal, mas o do Conselho, porque é isso que ele é. Os mapas de ruído são do Conselho, não são da Câmara, e no Conselho está a Câmara Municipal, está a Assembleia Municipal, estão as juntas de freguesia e estão todas as entidades e todas as pessoas e todos os municípios deste Conselho que nele queiram participar e que da nossa parte serão muito bem-vindos à discussão. Era tudo que eu queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Vereador, aquilo que o Sr. Vereador disse deixou-me francamente preocupado e queria-lhe pedir que confirmasse. Segundo aquilo que eu percebi da sua intervenção, os documentos que não chegaram à mão foram por si entregues ao SAOM. Portanto, nós não podemos atribuir responsabilidades à Câmara Municipal por não recebermos estes documentos. Sendo assim, temos duas entidades a quem pedir responsabilidades, ou à Presidência da Assembleia Municipal ou aos próprios serviços. E esta questão tem que ficar esclarecida, até porque começa a ser uma questão recorrente. Agradecia que nos esclarecesse. Muito obrigado. Telegráfico, enfim, se não obstante o Sr. Vereador poder prestar um esclarecimento sobre essa matéria, mas eu acho que é claro e, aliás, eu particularmente me sinto visado também relativamente a esta questão da documentação. O que o Sr. Vereador quis dizer foi que, quando o ponto foi aprovado na Câmara, baixou ao SAOM. O que é evidente é que, provavelmente, o SAOM, quando o ponto foi agendado, distribuiu a documentação que foi definida para os seus deputados, mas o que o Sr. Vereador disse, e foi muito claro sobre este assunto, é que, relativamente a todo o tempo que mediou a entrega do documento no SAOM até hoje, o Sr. Vereador esteve sempre disponível em todos os âmbitos, na Comissão, pessoalmente, tecnicamente, para prestar todos os esclarecimentos e fornecer, como é evidente, toda a documentação habilitante aos seus deputados. Não foi requerida à Câmara nenhuma outra documentação adicional do que aquela que foi distribuída e que está no SAOM. No entanto, sempre que possamos contribuir na Câmara Municipal para melhorar o relacionamento entre a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, através não só dos seus órgãos, mas também dos seus funcionários, para que os seus deputados tenham toda a documentação necessária, estamos disponíveis. Não quis o Sr. Vereador, em circunstância alguma, dizer que a culpa não é dele, da Câmara, e personalizar a culpa da forma como se entregou, o que quer que seja, nos funcionários ou na própria Assembleia Municipal e particularmente no Sr. Presidente. Portanto, se a metodologia deve ou não deve ser afinada, temos toda a abertura para o discutir. Não percebemos em momento algum, desde o momento... Eu pedi ao Sr. Presidente, eu pedi desculpa... Eu pedia silêncio na sala, por favor, para o Sr. Vice-Presidente continuar a sua intervenção. Sr. Presidente, eu sou absolutamente telegráfico, admito que as minhas palavras não acrescentem muito ao que os seus deputados já sabem sobre esta matéria, mas eu, ainda assim, sinto-me compelido a tentar explicar. E o que eu quis dizer sobre isto resume-se ao seguinte: em circunstância alguma, nós tivemos nenhum requerimento, nenhum pedido de documentação adicional para esclarecer qualquer dúvida, ou inclusivamente não nos chegou, por parte da Assembleia, nenhum pedido, eventualmente, para que o ponto pudesse, ou que a Câmara pudesse, ou que fosse até solicitada, não à Câmara, mas à Assembleia, a retirada do ponto para um esclarecimento adicional, considerando que havia falta de informação. E o Sr. Vereador o que disse foi que esteve sempre disponível, desde o dia que o documento baixou da Câmara Municipal para a Assembleia Municipal, para qualquer tipo de esclarecimento, e não lhe foi pedido qualquer tipo de esclarecimento adicional sobre esta matéria. Portanto, a Câmara está disponível sempre para esclarecer e dar toda a documentação necessária relativamente a esta e outra qualquer matéria. Independentemente do meu sentido de voto, que foi a aprovação, face às características do documento, devo afirmar que jamais, em tempo algum, fui confrontado com as informações que o Sr. Vereador José Esteves deu, de que o processo se encontra disponível para ser consultado desde janeiro e de que se dispôs a prestar esclarecimentos em sede própria. Naturalmente, não duvido das afirmações do Sr. Vereador José Esteves. Duvido, sim, sobre a necessidade de deliberar sobre este assunto a cru, como foi feito. Muito obrigado.